bem, seja bem-vindo. Segunda-feira, 27 de outubro. Então nós estamos nessa 30ª semana do tempo comum. Você é convidado a participar aqui comigo da leitura, reflexão, um pouquinho de meditação do Evangelho de hoje, Lucas 13, 10, 17. Então fique aqui comigo, vamos juntos meditar este Evangelho. Vai dizer o texto. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de endireitar. Vendo a Jesus, chamou-a e lhe disse: Mulher, está livre de tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar, vinde então nestes dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, e mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos de forma tranquila. Esse evangelho aqui cabe-se uma leitura bem atenta. E a gente sempre aqui procura fazer uma leitura com a dinâmica pastoral e espiritual, aí com os mestres da espiritualidade. E aqui requer que a gente leia algumas vezes, né? Para que essa palavra ela vá se tornando mais clara. Quem clareia, claro, né? O Espírito de Deus. Então, é oportuno, necessário ficar mais tempo nela. Não ler só uma vez como um ouvinte distraído. Bom, primeira coisa, Jesus estava ensinando. Jesus nunca perdia uma oportunidade de ensinar. Em nenhum momento. Seja pelos exemplos bons ou, às vezes, pelos exemplos maus que ele encontrava durante as caminhadas, durante as pregações. Então, lembra daquela passagem do administrador que não sabia administrar bem, da figueira não dava frutos. Então, são vários momentos, ou daquela mulher que grita, bendito os seios que te amamentaram, né? Jesus não perde uma oportunidade de ensinar e essa é a sua missão. Então, todos que seguem a Jesus também, na medida que vai adentrando neste modo de ser, aqui nós não falamos de seguimento, simplesmente de cultuar, né? De fazer culto a Deus. Não. Seguir Jesus é transformar, por graça de Deus, um pouquinho naquilo que ele foi. Né? Esse é o projeto. Por isso nós nos chamamos cristãos, né? Outros Cristo neste mundo. E ele aproveita, ensina, e olha que é em dia de sábado, né? Dia de sábado não podia fazer nada. E aparece justamente uma mulher, né? Que estava há 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Aqui eu convido você a fazer uma leitura mais ampliada, aproveitando dessa meditação, que alguns mestres da espiritualidade vão olhar esse texto com a pergunta assim: bom, que tipo de espírito que tornava doente? Jesus fala que é Satanás mais embaixo, né? A figura de Satanás na Sagrada Escritura remete a um espírito que impede, né, ou empaca, como a gente diz no interior, né,
empaca num lugar e não evolui, não desenvolve, não deixa desenvolver, não deixa seguir o próprio caminho. Então, Satanás é aquele que trava o caminho, é aquele espírito que trava o caminho do desenvolvimento, do amadurecimento, do seguimento de Jesus Cristo. Lembra que Pedro, é uma prova disso que eu estou falando, quando Pedro diz a Jesus que não te aconteça isso, quando Jesus diz que o Filho do Homem ia sofrer muito, né? Que ele ia passar por perseguições, ia ser condenado. E quando Pedro diz isso, Jesus percebe o espírito de Pedro. Eu quero que você preste atenção nisso. O espírito de Pedro, quando ele reage à proposta de Jesus, é do atravessador, né? Então, aquele modo de ser de Pedro revela que o seu espírito, né, o seu movente é satânico, né, nesse sentido que impede, né, que não quer deixar o desenvolvimento da proposta evangélica. Então, tudo aquilo que nos empaca, né, o espírito, nós vemos aí como essa manifestação de Satanás, né? Aqui não é simplesmente a gente ver Satanás como uma entidade, né? Nós precisamos ampliar essa imagem, ao mesmo tempo que eu não estou dizendo que não é, mas é preciso ampliar, né? Ou seja, ter uma leitura mais ampla, mais dinâmica desta noção de espírito. É uma comparação assim, bem, talvez simples, talvez até boba, mas quando nós estamos com fome, né, vontade de comer algo, a fome mesmo chegou, né, a vontade de comer ali. Então a gente diz que a gente está com espírito de fome, né? Então aquilo que nos move. Por isso que muitas vezes aqui eu falo sobre a necessidade do discernimento, né? Então o espírito dessa mulher, que ela também está como incapaz de lidar com essa situação devido à sua situação enferma, ela está encurvada, né? Então, com o espírito que a tornava doente. Qual é o espírito seu que pode te tornar doente? Pensa um pouquinho. É a murmuração, é a reclamação, é a negatividade perante a vida? O que é? É o falar mal das pessoas, é a inveja, é a gula, tudo que tiver, né? E esse espírito torna doente, ou seja, torna a alma e o corpo doentes, enfermos, né? Então, falando em enfermo, tem uma ambulância passando aqui, né? E é justamente Jesus é aquele que traz a cura. Ele é o médico com letra maiúscula, por excelência. E Jesus, o que ele fez? Vendo-a, Jesus chamou-a. Ou seja, os homens não conversavam com as mulheres, os judeus. E Jesus a chama. E não só a chama, como a toca. Colocou a mão sobre ela. Isso aqui é escandaloso para o tempo, né? Além de Jesus conversar com a mulher, ele toca, né? E tudo que Jesus toca e convida se endireita, né? Se endireitou. Então Jesus é mestre, é médico, é o curador, é o sanador. Aqui mais uma vez, eu já falei em vídeos anteriores, vou falar de novo, a noção de salvação nas nossas cabeças, né, nos nossos entendimentos precisa ser ampliada. Salvação quer dizer não somente, estou dizendo não somente de uma salvação pós-morte, mas está falando da ação divina de tornar o homem e a mulher saudáveis em Cristo. Então, ação, né? Ação de tornar saudável. Então, todo batizado que participa da Eucaristia, medita a palavra, ele adentra neste caminho de sanação, onde que é o próprio Cristo que vai nos curando. É um processo, não uma única vez, tá? É um processo que vai pela vida toda, vai nos curando, vai nos purificando
dando-nos a capacidade de ser outros Cristos, né? Deixar que Deus se manifesta em nossa vida, em nossa carne. E aí você sabe, né? Curou a mulher, o chefe da sinagoga ficou furioso. E aí Jesus chama eles de hipócritas. Vocês dizem que servem a Deus, né? Mas deixa essa mulher sofrendo há tanto tempo. Que tipo de religião é essa, né? Que em vez de ajudar a curar, torna as pessoas mais doentes. Aqui nós podemos também relacionar esse espírito que a torna doente, como também o espírito desses hipócritas. Porque é justamente esse tipo de comportamento, de ação, que é danoso, é venenoso, é diabólico, é satânico. A hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, diz, né, a palavra em outro momento. Muito bem, vamos cuidar da nossa saúde espiritual? Muito bem, deixa aí seus comentários, sua partilha para a gente crescer juntos. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, paz e bem.